Um novo amanhecer amanheceu e o sol nasceu de leste através dos 5 continentes. Após a criação do mundo primordial, eclodiu uma guerra entre monstros e deuses, e a morada de todos os imortais desapareceu. Apenas canções do céu permaneceram sobre eles. Mas, após o fim da Grande Guerra, as pessoas conquistaram a confiança do Deus Celestial e foram espalhadas por todo o mundo, exceto pelo continente sul, onde as pessoas se encontravam. Um mentor sentou-se num céu calmo e tranquilo, respondendo às perguntas dos seus alunos sobre a história da família. E depois disso, Emma e o seu mentor vão para a sua montanha pessoal para se encontrarem com outro herdeiro da imortalidade. A menina vê pela primeira vez o irmão na água, a praticar fuga aquática, no cimo da sua pequena montanha. O mentor repreende John por ter montado uma armadilha e ter saído de casa para praticar técnicas de fuga. O malvado chefe da montanha vai-se embora, deixando a adormecida Emma para o seu irmão mais velho. Cura a sua irmã, enfraquecendo o efeito do pó deslumbrante, e ao mesmo tempo verifica se a sua alma está pura. A menina fica limpa e sem germes demoníacos e acorda do efeito do pó ativo. O irmão mais velho e Emma vão ver os objetos de valor do pobre pico da sua montanha. Posteriormente, John trouxe a irmã para a matrícula para que esta fosse aceite como uma das novas alunas. O mentor começa a ensinar novas técnicas a Emma, enquanto a personagem principal pratica a fuga na água. O chefe da montanha confia a liderança da menina a John para se focar no seu próprio desenvolvimento. John ensina ativamente a sua irmã várias técnicas de desenvolvimento e feitiços. 10 anos depois, Emma, já crescida, e o irmão vão ao encontro anual de todos os alunos, onde recebem uma mesada e relatam os seus sucessos. A reunião inicial começa e cada aluno é destacado para áreas de estudo para se tornar imortal e ter a oportunidade de ver o mundo exterior. 2 personalidades famosas e fortes também vêm ao encontro, como Ava e Adam, a 6ª princesa e o 4º jovem mestre, Emma. A desejar boa sorte ao irmão na sua ida para o mais perigoso continente norte, vai juntar-se à sua equipa, que vai lutar contra os monstros menos perigosos da costa leste. John conhece ela, uma artesã que o dissuade de ir para o continente mais perigoso apenas por causa da erva. O mentor confia a proteção da personagem principal a 2 dos alunos mais fortes, e depois imagina que outros 2 estudantes não particularmente fortes estão também prestes a embarcar numa viagem para o lugar mais perigoso. E finalmente, 5 alunos e o mestre voam para o continente norte, que estava cheio de monstros terríveis, prontos para matar todas as pessoas e mágicos que encontrassem pelo caminho. A personagem principal repara num general que está a voar atrás deles há algum tempo e conta a ela sobre isso. Este general veio proteger a 6ª princesa de todos os problemas, por isso seguia-os o tempo todo. Quando a lua substituiu o sol, o mentor aproximou-se de John e ofereceu-lhe uma bebida, que John recusou. Depois ela quis verificar o nível da personagem principal, mas ele não permitiu, pois não queria que pelo menos uma pessoa soubesse que ele já tinha a classificação mais elevada. Evitou o ataque do seu mentor tanto quanto possível, utilizando técnicas complexas de footwork. Ela depressa se acalmou e começou a pensar em formas de ajudar John a desenvolver ainda mais as suas capacidades. 2 dias depois, estavam também a caminho do continente norte, onde apareceram monstros devido a uma enorme tartaruga cujas patas foram cortadas para servir de suporte ao céu. Além disso, albergando um ódio profundo, os monstros mais perigosos reuniram-se neste continente e queriam que morressem, porque depois da guerra muitos mágicos esconderam-se aqui. Depois desta história, quase todos os alunos ficaram com medo destas histórias e estavam prontos para ficar de olhos abertos para não atrapalhar os monstros. Ela e os alunos param num posto de controlo onde vão comprar talismãs e comprimidos anti-monstros. Chegam a Chaos Treasure Mountain, onde decorrerá o treino, que terá a duração de 20 dias. Todos os alunos se dividiram em pares e foram para a floresta cheia de monstros. John entrou na floresta como o último atrás dos 2 magos mais fortes. E através de transmissão de voz, disse à tia que o general estava desconfiado. De repente, um monstro aparece perto deles, pronto para matar a personagem principal. Mas Adam salva-o cortando a cabeça do monstro com a sua lâmina. E novamente o mesmo monstro aparece do céu, e agora outros estudantes correm perigo mortal. Agora Ava, uma discípula de primeira linha, usa a técnica das 9 chamas de lótus para queimar o monstro. Todos os alunos têm de seguir caminhos diferentes, pois a estrada divide-se em 2 ramais.
e João parte numa viagem sozinho para encontrar a erva imortal da libertação e não atrair demasiada atenção. Os alunos do mais alto nível de cultivo lutam contra monstros para abrir caminho para si próprios. E John corre usando técnicas complexas de pernas e a saliva de um dragão carmesim venenoso, para não atrair a atenção dos monstros e se mexer rapidamente. John percebe que está a ser seguido por um homem com maus objetivos. Utiliza a técnica dos 5 elementos para escapar da Terra e escapa com sucesso. 2 dias depois, a personagem principal volta a sentir um olhar desconhecido sobre si. John quer voltar a usar a mesma técnica, mas o perseguidor sente a sua aura e encontra a personagem principal. A lâmina do espião ainda atinge a personagem principal, e esta cai no chão. Foi uma manobra diversiva. Assim que o vilão se aproximou, John agarrou-lhe imediatamente a perna e desapareceu. O perseguidor perde a sua capacidade de luta e força, pois a personagem principal utiliza uma poção especial para o efeito. John, usando um guarda-chuva mágico e feitiços, começa a atacar o vilão e esconde-se. Finalmente, expulsa os espíritos malignos do corpo do inimigo e queima-o. Usando a alma do falecido, a personagem principal observa fragmentos das memórias da alma para descobrir o propósito da sua vinda. O alvo do inimigo é a sexta princesa, Ava. Paralelamente a isto, a irmã do protagonista luta com outros monstros na costa leste e mata-os com sucesso. Neste momento, a restante equipa de vilões planeava capturar a princesa imortal, sob as ordens do quarto príncipe. O jovem mestre obriga a princesa a comer o verme para que se apaixone por ele. Um grupo de vilões e o quarto príncipe chamam falsamente a professora da discípula para desviar a sua atenção da princesa e raptá-la. O general convence o mentor a ir atrás de outro grupo que sofria com os vilões, e não atrás da princesa, para roubar a imortal Ava. O professor voa até aos alunos fracos e inconscientes feridos e salva-os com sucesso. No entanto, ela cai na ilusão enganadora do nevoeiro e perde-se. Entretanto, John procura a erva imortal da libertação, mas cai na chuva ácida e tenta esconder-se dela. Procurando o abrigo da chuva, faz uma passagem numa gruta para ir se esconder. Quando o herói verifica as condições da gruta, de repente alguém começa a cair nesse buraco. Acontece que a sexta princesa imortal, Ava, caiu na gruta. John apanha a enfraquecida Ava e salva-a, levando-a para um lugar seguro. A sexta princesa acorda e fica muito surpreendida por ainda estar viva e bem, pois não pensava que iria sobreviver. E antes disso, usou um talismã especial para se teletransportar e escapar do quarto príncipe, pelo que se viu perto de John na gruta. Ava encontra perto de si várias pílulas, talismãs e um mapa que mostra a rota para sair da perigosa floresta. E a personagem principal neste momento segue para noroeste em busca da erva da libertação. Poucos dias depois, Ava, cheia de força, sai da gruta e deve ir para sudeste. No entanto, ela não sabe onde fica sudeste e por isso confunde o percurso e segue em sentido contrário. Ao anoitecer, o cansado João acende uma fogueira e decide fazer uma pausa, pois recolheu ervas espirituais e insetos, mas nunca encontrou a erva da imortalidade. De repente, a personagem principal apercebe-se da batalha entre 2 mágicos e decide ir embora para não atrair atenções desnecessárias. Mas de repente, John encontra aquilo que há tanto esperava, ou seja, a erva imortal da libertação. No entanto, havia um problema, porque esta erva era guardada por uma enorme cobra anelar de 3 olhos, que estava perto da imortalidade. John começa a pensar num plano para matar o monstro e quer usar os mágicos lutadores acima, uma vez que não consegue derrotar a cobra sozinho. Acontece que Eva também estava a lutar nesta batalha, o que chocou e confundiu John, porque ele tinha planeado a rota para ela ao pormenor. John considerou cuidadosamente o plano de matar a serpente e sentiu a aura de mais 2 que observavam secretamente a princesa e não a matavam, pois precisavam dela viva. A personagem principal começou a transmitir o seu discurso à princesa para concretizar o seu plano com a ajuda dos vilões. Ava segue infalivelmente todas as suas instruções e leva os seus inimigos diretamente até a cobra. Os vilões não ficam atrás e não permitem que ela escape, perseguindo-a. A sexta princesa leva todos os inimigos para uma armadilha, salta e afasta-se do ataque dos vilões e da cobra. A serpente anelar de 3 olhos ataca um esquadrão de elite de vilões, colocando as suas vidas em grande perigo. O general corre em socorro da sua esquadra, pois não tem a certeza da vitória. Neste momento, o quarto príncipe ataca a sexta princesa e quer capturá-la. O próprio general luta impiedosamente contra a cobra,
E John, neste momento, espera que os inimigos se esgotem e enfraqueçam. E o general corta a cabeça à cobra e mata-a. Satisfeito, John, devido à execução do seu plano, utilizando um pó especial, enfraquece todos os seus inimigos. A personagem principal passou a atacar o general por todos os lados, deixando-o ainda mais fraco. Mas o general, usando um feitiço especial, atacou-o inesperadamente. No entanto, o general percebeu que tinha caído numa armadilha, pois John utilizou uma técnica invulgar e matou mesmo o corpo do vilão. No final, matou o general, tirou-lhe a alma e queimou os cadáveres dos restantes inimigos. E, finalmente, John recebeu a erva da libertação imortal que tanto tentou alcançar. E neste preciso momento, Ava lutou com todas as suas forças contra o quarto príncipe, utilizando várias técnicas de luta. Mesmo que o personagem principal quisesse ir embora, ainda veio ver se estava tudo bem com Ava e ficou para assistir à batalha. Depois disso, John atirou secretamente um pó especial de torpor para o príncipe, pelo que Adam começou subitamente a perder forças e a enfraquecer. Ava queria dar uma lição ao príncipe, por isso apontou-lhe todas as suas adagas, mas não o queria matar. No entanto, o jovem mestre não resistiu ao ataque e morreu. Eva queria contar à personagem principal sobre a morte de Adam, mas de repente perdeu os sentidos e caiu. E John, que ainda estava escondido, saiu e salvou-a novamente, puxando-a pelos cabelos para um local seguro. Depois de tudo isto, os mágicos, a quem a professora chamou, já procuravam os alunos e a ela. E ela neste momento sentou-se e preocupou-se com John e Ava, e também estava cansada de cair na armadilha que os vilões tinham deixado. O próprio maior mestre veio em auxílio de ela e começou a falar, o que assustou e surpreendeu muito a própria mentora. Ela ajoelha-se e pede para encontrar os dois alunos e salvá-los. Além disso, está pronta para assumir a total responsabilidade pelas ações ocorridas. Acontece que não foi o próprio grande mestre que veio em socorro, mas sim o seu quinto aluno. A professora ficou muito zangada e começou a bater-lhe, porque não estava nada contente com ele. Além do quinto mestre, outros de diferentes seitas vieram também ajudar a encontrar os discípulos desaparecidos. No entanto, era o seu mestre quem mais se preocupava com John e queria encontrá-lo o mais rapidamente possível. E depois pede ajuda a ela, porque ele próprio ainda não se tornou imortal, pelo que não a poderá encontrar sozinho no continente norte. Os mestres estão separados. Cada um deles segue em direções diferentes para encontrar absolutamente todos os alunos. Neste momento, John e Ava estavam sentados numa gruta com fogo e à espera dos seus mestres, que já os procuravam. O irmão mais velho pede à princesa que não o mencione a ele e às suas capacidades ao explicar-se ao mestre, pois não quer chamar a atenção sobre si. A sexta princesa compreendeu tudo sem mais demoras e prometeu não contar nada a ninguém. Logo depois disto, os mestres encontram-nos e entram na caverna. O mestre de John começa a repreendê-lo muito, pois estava muito preocupado que a personagem principal sofresse e morresse no continente mais perigoso. Ava defende John e o seu mestre acalma-se. Depois, um dos mestres pergunta à princesa onde está o jovem mestre, ao que a princesa responde que o matou. O mestre fica zangado, pois esta é a sua pessoa, e quase bate em Ava, mas ela impede-o a tempo e pede-lhe que espere até que a princesa conte toda a história do início ao fim. Na manhã seguinte, depois de Ava contar toda a história, o mestre Nick pede desculpa pelo seu comportamento e promete aceitar castigo por isso quando regressar à seita. E depois todos voltaram para casa com sucesso, após o que a primeira coisa que John fez foi ir para casa ver como estava a irmã. Cansada, Emma deitou-se na cama e tentou descansar, pois estava muito fraca, pois sabia fazer pó de torpor, que exige toda a força de uma pessoa e de um mago. No entanto, ficou muito feliz ao ver o irmão e recuperou rapidamente dos efeitos do pó. John pede então a Emma que traga um saco de poções e comprimidos, enquanto lhe trouxe outra poção. Emma começa a ficar muito nervosa, pois estava preocupada por ter usado demasiada poção enquanto lutava contra monstros na costa leste. O irmão mais velho está perplexo, porque a sua irmã gastou até 80% dos comprimidos e do pó em monstros não particularmente perigosos. O irmão mais velho repreende Emma e, como castigo, manda-a derrubar árvores sem poder mágico, pois precisa de uma casa para a alquimia. No dia seguinte, quando a irmã vai abater árvores, conhece ela, que procurava o irmão. O mentor ainda encontra John na cabana, sentam-se à mesa e o irmão mais velho oferece-lhe um acordo. Ela vai ajudar na construção das formações, e ele vai preparar pessoalmente o vinho para ela,
pois agora ela não pode beber durante 3 anos como punição. Mas depois de provar o vinho, o mentor sente-se bem e quer mais do mesmo vinho. E só depois concorda com o acordo proposto pela personagem principal. 2 anos depois, o irmão mais velho já tinha uma casa de alquimia avançada. Ela vinha ter com ele todos os dias para cumprir os termos do acordo. John, por sua vez, também distribuía vinho todas as vezes, e desta vez pedia ao mentor que também ajudasse na alquimia, ao que ela perguntou por que é que ele precisava disso. Após a resposta da personagem principal, o mentor ficou muito irritado, pois queria preparar um veneno que pudesse matar até um imortal. Mas John convenceu-a de que queria fazer veneno para boas intenções, ou seja, não para matar, mas sim para salvar, e ela acedeu a este pedido. Ao mesmo tempo, o quarto aluno e o primeiro aluno do grande mestre seguem ela, uma vez que Grace achou muito suspeito que ela, imediatamente após acordar, tenha ido para a seita de John. Mas os 2 mestres foram apanhados numa formação em cadeia e não puderam ir mais longe, porque não havia entrada para a seita. Alan decidiu resolver o problema sozinho, uma vez que é especialista em formações. E Grace está numa direção diferente. No entanto, 2 horas depois, Alan ainda não conseguia resolver as formações e já tinha começado a bater com a cabeça na árvore. O discípulo sênior ficou muito chateado por não poder destruir esta formação. E, finalmente, a personagem principal removeu a armadilha. O caminho para a casa de John e a localização de ela está aberta. E nesta casa, o mentor e irmão mais velho, vestido com equipamento completo, começou a testar e a melhorar o veneno. As ações da sua equipa foram observadas por Grace e Alan, que vieram verificar ela. Depois de tudo isto, o mentor voou até Alan e deu-lhe a aranha que pediu a John. A primeira aluna do mestrado achou que ela namorava com John, o que deixou o mentor muito constrangido e começou a refutar as suas palavras. Depois, Alan faz outra pergunta ao seu mentor, nomeadamente o que estava ela a fazer ao protagonista, ao que ela respondeu que o ajudou a criar formações e tabuletas em troca de vinho. O primeiro aluno fica muito surpreendido com a inteligência e o gênio da personagem principal, pois este, sem alcançar a imortalidade, usou o poder do seu mentor e criou belas formações. Depois, ela pega nas tábuas de jade do irmão mais velho e, em troca, dá-lhe veneno preparado por John. E depois ela simplesmente foge com os sinais, deixando Alan em choque. A personagem principal enviou algumas informações através de venenos, nomeadamente que não há nada entre ele e o mentor e que ele próprio descobriu a formação. Sei a quem vieram os discípulos do grande mestre. Alan veio conhecer John, pois a personagem principal também enviou esta mensagem para se encontrarem e discutirem um assunto importante. Ao falar com Alan, John, não de propósito, começa facilmente a passar para um novo nível de força, o que surpreende bastante o primeiro aluno do mestre. Alan compreende que a personagem principal já se encontra no 5º nível de força espiritual e que John não tem más intenções, pois a personagem principal simplesmente revelou o seu segredo. Acontece que ele esconde o seu nível apenas para proteger a sua irmã do perigo e não atrair demasiada atenção. No dia seguinte, como sempre, o mentor e John prepararam uma tábua que pode derreter até uma pessoa imortal e finalmente completaram-na e completaram o plano A. Depois, a personagem principal vai ter com o seu mestre para lhe fazer algumas perguntas. A seguir, João preocupa-se com o seu professor, pois em breve será vencido pelas tribulações celestes, ou seja, pelas provas que terão de ser superadas para se tornar imortal. A professora pede-lhe que cuide de Emma caso não consiga superar o luto, o que deixa John muito irritado, pois acredita que o mestre deve superar o luto e tornar-se imortal. Depois, ambos acalmam, e o professor está pronto para responder à pergunta da personagem principal e colocá-la no caminho certo. O João mostra ao professor um versículo do livro que quer compreender e pede-lhe que o explique. Na verdade, o irmão mais velho queria simplesmente ajudar o velho a tornar-se imortal e para que a iluminação lhe chegasse em relação à tristeza celestial. A seguir, a personagem principal quer criar 2 formações diferentes utilizando materiais diferentes, pois quer ajudar o mestre a superar os relâmpagos da tribulação celestial e aumentar as hipóteses de sobrevivência. Repara na sua irmã escondida atrás de uma árvore e chama-a para ajudá-lo. É verdade que John queria testar a sua jaula contra a tristeza celestial na sua irmã mais nova, por isso chamou-a para ajudar. Depois, o irmão mais velho atirou os talismãs de relâmpago para esta jaula, que foi o que os convocou, e começou a verificar a jaula em que Emma estava sentada. Como resultado,
A gaiola resistiu realmente aos raios e surpreendeu também Emma e o seu irmão mais velho. A irmã mais nova começou a ficar zangada com John depois de ela sair da jaula, porque ele podia ter usado outra pessoa para ocupar o seu lugar. John queria aumentar o poder do raio, e Emma ficou ainda mais irritada, ao que o irmão respondeu que podia usar outra pessoa. Durante 2 dias, as suas experiências não terminaram, pelo que, ao fim de 2 dias, a terra da pequena montanha foi completamente queimada, uma vez que um raio queimou absolutamente tudo, incluindo árvores. Quando o mestre viu tudo isto, começou a repreender e a espancar João pelo que tinha feito à terra e envolveu a sua irmã em algo irreparável. E Emma começou imediatamente a justificar o irmão, dizendo que ele estava simplesmente a tentar criar um tesouro que protegesse bem dos raios da dor. E então, por causa do silêncio do mestre, João perguntou-lhe se estava tão emocionado que se levantou e permaneceu em silêncio. E o professor refutou as suas palavras e disse que a sua tristeza celestial já tinha chegado. Por isso ficou calado. A sua resposta assustou muito a personagem principal. John ofereceu-lhe imediatamente comprimidos para derreter o imortal e disse que este comprimido o ajudaria a não morrer de tristeza e de relâmpagos celestiais. Mas o mestre recusou. Mas depois disto, o irmão mais velho ainda convence o mestre a tomar a pílula, porque tem mais 11 coisas destas. E o mestre concorda e toma a pílula. A tristeza celestial está a aproximar-se deles. E John, imediatamente a seguir, empurra o professor em direção à jaula e pede-lhe que tome um comprimido. Um raio começa a atingir a jaula, e Emma e John apoiam o professor e pedem-lhe que não desista. E o mestre começa a lutar com todas as suas forças, e promete não desistir até ao fim. Um dragão vermelho salta subitamente do relâmpago, indo direito ao mestre. Emma começa a ficar zangada e mal, porque não era nada como as nuvens da tristeza celestial. Posteriormente, João explicou que não se tratava de nuvens de tristeza celestial, e que o professor simplesmente as tinha confundido. Ben começou a ficar envergonhado porque confundiu as nuvens formadas pelo dragão com nuvens de tristeza celestial. Neste momento, o Alex de outra província chegou ao pequeno pico do professor John e viu o dragão e perguntou-lhe o que tinha a ver com este pequeno pico. Ao que o dragão perguntou se era o chefe da seita de John, e Alex respondeu que não era o chefe, mas queria dar uma lição ao pequeno dragão porque era muito rude. O dragão ficou muito zangado com as suas palavras e começou a atacá-lo. No entanto, Alex interrompeu facilmente o ataque do dragão com apenas 2 dedos. O dragão ficou muito zangado, mas Alex ainda lhe perguntou por que é que se tinha comportado de forma tão atrevida assim que se tornou imortal. O dragão revelou-se um mensageiro do palácio e começou a ameaçar que regressaria a esta terra com um exército. E Alex respondeu ameaçadoramente e perguntou se este pequeno dragão iria iniciar uma guerra contra as pessoas, e o dragão ficou com medo das suas palavras. Depois disso, o dragão rapidamente deu a Alex um convite da corte do dragão para uma reunião que iria acontecer dali a 3 anos, cujo objetivo era caçar monstros na costa leste, e fugiu. Neste momento, John e Emma olhavam em choque para um dos mágicos mais poderosos do mundo. Entretanto, a personagem principal e a irmã mais nova riam-se do mestre, porque este tinha cometido um erro tão estúpido. E o mestre ficou zangado e pediu-lhes que não se rissem. E passado 1 ano e 9 meses, a verdadeira tristeza celestial ainda chega. Nesta altura, o mestre já está totalmente preparado para o ataque da tribulação celeste e senta-se numa jaula feita por João. Quando a tristeza celestial ataca Ben com toda a força, John observa e escreve tudo num livro. John observa tudo com atenção e transmite a mensagem de que o mestre deve aguentar mais 5 raios de transmissão de voz. A professora concorda e está pronta para resistir a todos os raios. O mestre resistiu ao primeiro raio de dor. Durante este tempo, Emma e o irmão ficaram preocupados com o mestre e observaram tudo com atenção. Infelizmente, a gaiola de John não funciona e começa a partir imediatamente, após o primeiro raio. Ben luta com todas as suas forças e não desiste, mas ao mesmo tempo está pronto para morrer, pois entende que isso faz parte da seleção para se tornar um mestre imortal. Mesmo que o mestre esteja pronto para morrer, ele quer morrer com orgulho diante dos olhos dos seus alunos, por isso tenta aguentar até ao fim. No entanto, a tristeza celestial apodera-se e derruba o mestre, deixando os seus alunos preocupados. Mas Ben lembra-se da pílula de John e toma-a. Depois de tomar o comprimido, o professor começa a derreter e não percebe qual o comprimido que a personagem principal lhe deu.
No final, Ben transforma-se finalmente numa poça. Outras pessoas e observadores ficam completamente confusos sobre para onde foram a tribulação celestial e o Mestre, quando um deles diz que é a libertação através da execução com a pílula da dissolução. 3 raios de sol brilharam no céu. O poder espiritual começou a instalar-se no chão e o corpo de Ben começou a reconstruir-se. Como resultado, o Mestre foi libertado através da execução e tornou-se um imundo imortal. Os seus discípulos ficaram muito assustados e felizes por vê-lo vivo e bem. O próprio Ben também ficou feliz, pois passou por tribulações celestiais e fez isso. Absolutamente todos começaram a felicitar o Mestre por se ter tornado imortal. John começou a enviar uma mensagem a Ben a dizer que era uma pílula de dissolução por transmissão de voz. O Mestre ouviu tudo e compreendeu instantaneamente. De seguida, John instrui Emma para ficar com o Mestre, uma vez que pode convidar as pessoas para um chá em homenagem a tornar-se um mágico imortal, enquanto ele sai para descansar. O personagem principal descansava calmamente quando sentiu a presença de uma pessoa. Foi o Alan que perguntou por que é que ele estava aqui e não ajudou a professora com o feriado. Também estava zangado, porque o seu irmão mais velho estava aqui a descansar. E Emma já estava cansada de servir convidados e em breve partiria as pernas. Alan deu então o Sutra da Inatividade, um dos seus tesouros, a John como agradecimento pelo bom vinho. O João ficou muito surpreendido, pois isto não é algo simples, e perguntou ao mestre se era normal receber este tipo de presentes. Alan respondeu calmamente que era um dos melhores alunos do continente, e por isso, digno de tal tesouro. Posteriormente, Alan pediu para experimentar este tesouro, porque há muito tempo que tentava persuadir John a dar este sutra ao mais velho. A personagem principal antecipa antecipadamente o pedido de Alan e recusa-o, pois não gosta de ultrapassar os limites da sua seita. O irmão mais velho previu o seu pedido, nomeadamente ir a uma reunião na costa leste, porque esta informação já era conhecida de todos. Alan dá muitas razões para enviar John para a reunião, mas a personagem principal ainda se recusa a ir. O mestre chantageia John com uma classificação atualizada, fazendo com que o nível do seu irmão mais velho seja conhecido por todos e ele atraia a atenção. Naturalmente, depois disto, a personagem principal aceita ir ao encontro, o que deixa Alan muito feliz. Nesse momento, Emma, exausta de servir os convidados, liberta-se e queixa-se do irmão. Imediatamente depois disto, ela repara na ela a passar a voar e começa a considerar isso suspeito, pois ela vinha ter com o irmão todos os dias e fazia alguma coisa. Então ela vai até a casa de alquimia para ver o que estão a fazer. E de repente um estranho aproxima-se dela por trás, quer perguntar. Mas ela vira-se à velocidade da luz e quer atacar o desconhecido. Este estranho é a sexta princesa. Emma não percebe o que uma princesa tão bonita está aqui a fazer e fica envergonhada porque sacou de uma arma contra ela, o que deixa Ava também surpreendida. A irmã mais nova está muito zangada porque mágicos maravilhosos vêm ter com seu irmão porque uma vez ele visitou o continente norte. Emma pergunta então por que é que Ava veio aqui para ver o irmão, ao que a sexta princesa, corando, responde que o seu irmão mais velho a salvou 2 vezes. Depois disto, a mentora adormecida acorda e é surpreendida pela chegada de Ava. De seguida, ela oferece-se para jogar um jogo de tabuleiro feito por John, pois o número necessário de jogadores foi atingido. 3 meninas atiram a pedra, ao papel e a tesoura para ver qual delas fará a primeira jogada. Ava vence e lança os dados, fazendo primeiro o seu movimento. No processo, Emma explica algumas regras a Ava, pois este jogo tem algumas nuances. Depois, o mentor faz uma jogada bem-sucedida e pode tirar uma das cartas da sorte para o seu jogo. A irmã mais nova perde e Ava e ela começam a jogar um jogo difícil. A mentora e a irmã mais nova ficam muito surpreendidas, pois Ava tem muita sorte e só consegue cartas boas. Apesar de tudo, as meninas continuam a brincar e a divertir-se. Quando o João já regressava à casa, ouvindo as vozes alegres das meninas, decidiu não as incomodar e não entrar em casa. Na manhã seguinte, o irmão mais velho decidiu verificar a casa. Ao ouvir as vozes das meninas, percebeu que tinham brincado durante toda a noite. Quando chegou a casa, viu Ava a dormir no chão. E só depois disso via ela e a Emma deitadas no chão a dormir. Depois de John sair da cabana, uma lâmina começou subitamente a voar na sua direção. Ainda assim, a personagem principal consegue apanhar a lâmina e ouve uma mensagem que o chama imediatamente do Salão dos 100 Mortais. No final do dia,
Era uma reunião de todos os mágicos que iriam partir para uma reunião na costa leste dali a 4 dias. Um dos mestres conta o propósito deste encontro e a recompensa para os jovens estudantes mais fortes. O mais velho avisa John que será o líder da equipa júnior, o que surpreende e entristece bastante o protagonista. Além disso, teme atrair demasiada atenção para si se for o líder da equipa. João pede para mudar de ideia sobre a decisão de se tornar líder, o que lhe é recusado, e pergunta se esta é realmente uma decisão do grande mestre, e não do seu primeiro aluno. As suspeitas do irmão mais velho eram justificadas, pois foi Alan quem pediu para o tornar líder da equipa. John ainda pede desculpa, dá um motivo falso e diz que não pode arcar com tal responsabilidade. Após as suas discussões, o mais velho decide ainda substituir o líder, e Ava decide assumir essa responsabilidade e tornar-se uma líder, o que surpreende John. Ela insiste fortemente nisso, e também pede para fazer de John o segundo líder da equipa, o que torna a tarefa de John ainda mais difícil. Na verdade, Ava apenas quer encobrir a personagem principal e ajudá-lo, e isso, pelo contrário, acrescenta problemas ao irmão mais velho. Depois, a personagem principal pensou no que Alan queria fazer, se iria gozar com ele ou não. Depois de todos estes confrontos, todos os alunos foram dispensados e foram para casa. E quando era John quem saía de casa, pensava na ferida do seu professor e na traição dentro da seita que poderia acontecer ao caçar monstros. Para evitar o mesmo destino, começa a pensar em rotas de desperdício, mas não consegue pensar em nada, porque de qualquer forma, não há como escapar a esse papel. No final do dia, ele simplesmente decide permanecer invisível sob a liderança de Ava. Então começa a pensar em gaiolas de pássaros, só para garantir. João também deseja estudar o Suta da Inação para garantir que ele próprio pode resistir à tribulação celestial. Como resultado, decide não ter pressa e avançar lenta, mas deliberadamente em direção ao seu objetivo e melhorar as suas jaulas. 4 dias depois, John e os mais velhos partiram para conhecer o reino dos dragões e dos mágicos. A sexta princesa aproxima-se imediatamente da personagem principal e pergunta-lhe se pode sentar-se ao seu lado. O irmão mais velho permite, por isso ela senta-se ao lado dele. Depois, Ava convida John para trabalharem juntos e unidos para não se desonrar e salvar a face da sua seita. E mesmo depois disso, Ava encontra diversos assuntos e tenta falar com seu irmão mais velho, e John sente-se estranho com isso. Depois disso, a personagem principal oferece um descanso à sexta princesa, pois em breve terá uma enorme responsabilidade. E então um dos alunos pergunta por que é que só foram alunos com menos de 150 anos. Se um estudante com menos de 150 anos de idade derrotar um dragão igualmente jovem, garantirá a honra e, se perder, nada de terrível acontecerá, pensou John. Depois disto, absolutamente todos se deparam com a incrível formação do Palácio do Dragão. Depois disto, o irmão mais velho perguntou-se por que razão o mentor se comportou com tanta diligência. Acontece que ela se comportou com muita diligência, uma vez que o mestre não tirava os olhos dela e monitorizava o seu comportamento. Depois vêm os soldados dragões e avançam para o estado do dragão. Absolutamente todos, incluindo João, maravilhados com a beleza do castelo, sobem o caminho até AOS governantes. São recebidos por tartarugas e pedem AOS mestres que se dirijam para o salão principal e AOS alunos para a sala de audiências, onde foram preparadas mesas e iguarias para eles. Como presente, receberam uvas, que têm as suas desvantagens, o que não surpreendeu nada John. O próprio John começou a comer AOS poucos, pois sabia que estas uvas em grandes quantidades podiam causar uma forte vontade de peidar. Na verdade, logo a seguir, um dos mágicos sentiu-o com tanta força que estragou o ar e não conseguiu parar. Então ele, sabendo das consequências desta iguaria, aconselhou Ava a não comer estas uvas, mas ela comeu-as na mesma. John estava chateado e cansado disso, porque ninguém o ouvia, e logo aconteceu com toda a equipa o mesmo que aconteceu com o primeiro mestre. Depois o próprio mais velho disse a todos para não comerem uvas nem beberem vinho, pois era feito das mesmas uvas. E depois a mentora aproxima-se de John porque quer fingir que é ele que vai estragar o ar, e não ela. A personagem principal sugere que o mais velho crie uma formação para isolar o som e não interferir com os mestres. Paralelamente a isto, noutro local, o mestre regressou à seita de João após desenvolver a sua imortalidade e as suas capacidades. A personagem principal deixou muitos bilhetes ao professor para que não corresse perigo, mas o seu professor não viu os apontamentos e foi passear.
e o irmão mais velho criou ali muitas formações. Num local completamente diferente, a personagem principal, utilizando equipamento especial, ouvia os restantes mágicos. Nesse preciso momento, ela aproxima-se dele, assustando-o e questiona-se se John levou os jogos consigo. E a personagem principal dá-lhe o brinquedo para que ela não interfira na escuta dos outros. Sereias cantavam, e criaturas marinhas tocavam instrumentos para os alunos os entreterem, pois ainda faltavam 2 dias para o encontro oficial. Durante 3 dias seguidos, a ouvir esta música, os alunos ficaram cansados e só queriam fugir dali. No terceiro dia, Ava aproxima-se de John e quer falar com ele, mas ele recusa porque os outros homens estão irritados com isso. Depois, perturbada, Ava vai ter com o seu mentor para ouvir os poemas que escreveu. Neste momento, o príncipe herdeiro dos dragões preparava-se para sair, e o seu plano queria perder para o mago mais fraco para mostrar a fraqueza dos dragões. John reparou no olhar de Léo e no seu desejo de assassinato. Depois pensou no plano que poderia ter. E então a tartaruga anuncia que, em homenagem ao aniversário do herdeiro, quer treinar. John não se preocupa com nada, pensando que não será escolhido para o sparring por estar demasiado fraco. No entanto, Léo apenas desafiou a personagem principal para um sparring, o que surpreendeu John. Então o irmão mais velho recusa porque está muito fraco. Mas depois Ava quer proteger a personagem principal e defende-o. No entanto, Léo mantém-se firme até o fim e quer lutar contra John. Depois, até os mais velhos apoiaram esta ideia, o que surpreendeu John. De repente, o seu mentor defende-o e convida-o a pegar na espada. Mas a personagem principal recusa, dizendo que o sparring é simplesmente uma troca de experiências. Depois, Léo e John entram na arena e preparam-se para lutar entre si. O príncipe dos dragões começa a atacar a personagem principal com toda a sua força e alcance. No entanto, John interrompe Léo e sugere a criação de regras para o sparring. E assim que discutiram as regras, a batalha começou finalmente. Léo começa a atacar violentamente para garantir que o fim de John é trágico. Usando uma técnica especial, derrota o primeiro ataque, mas não riposta. Léo abre deliberadamente a sua defesa para que a personagem principal o acerte. Mas John não ataca, simplesmente foge. Finalmente, usa talismãs de chamas e ataca o seu inimigo. O herdeiro dragão desvia facilmente o seu ataque. Tanto Léo como John não lutam da melhor forma possível para os seus próprios propósitos. Lutam muito e atacam-se uns aos outros, mas não muito. E, de repente, John começa a cair enganadoramente, como se fosse atingido por um golpe de Léo, embora o príncipe dos dragões não o tenha atingido. Tosse sangue e admite a derrota, dando a vitória a Léo. Léo ficou em choque profundo, porque John não o queria derrotar de todo. E quando a tartaruga quer declarar vitória a Leão, este começa a tossir ainda mais sangue. John também fica chocado porque acha que as capacidades de representação do príncipe são más, e ninguém vai acreditar nele. No entanto, todos acreditam nele e correm para ele. Os súbditos do Reino dos Dragões começam a encarar John, e ela defende imediatamente John e verifica a sua saúde. Léo simplesmente perdeu a consciência devido à sobrecarga, mas a vitória ainda permaneceu com ele. Depois disso, todos, incluindo Ava, começaram a ameaçar Léo e a prometer que se vingariam pelo bem de John. Então, passado algum tempo, Ava entrou na arena, pronta para rasgar e lançar e receber uma recompensa por isso. Ela venceu a primeira luta com facilidade. Ela também venceu o segundo turno sem poupar o inimigo. A sua reputação no continente oriental disparou. Depois de vencer todos os 4 duelos, ela mostrou a sua força e recolheu 4 tesouros diferentes. Depois, com um dos tesouros, ela foi ter com John e deu-lhe. Ela aproximou-se muito dele, fazendo o coração de John palpitar. Depois, Ava levantou-se e saiu de cabeça erguida. E a personagem principal mostrou o seu respeito por ela até ao fim. Nessa altura, do outro lado do palácio, o príncipe acordou e torceu para ter perdido. Porém, ao saber que tinha vencido, Léo voltou a desmaiar. E do outro lado do palácio, os estudantes partiram finalmente para a reunião oficial. Ava ganhou muitos fãs, o que deixou John feliz, pois foi ignorado, e a princesa também merecia isso. No entanto, depois disto, todos os estudantes do sexo masculino começaram a ficar zangados, pois Ava deu o tesouro à personagem principal. Assim, deu o saco com o tesouro ao seu mentor para evitar problemas e atenção. Depois, a feliz ela correu para John, pois Alex elogiou a personagem principal e até preparou um presente. Mas o irmão mais velho não gostou, pois atraiu a atenção de um dos mestres mais fortes. O mentor explicou que se John não se tivesse rendido, teria instalado uma guerra entre dragões e humanos.
De seguida, o personagem principal recebeu o seu presente e ficou feliz, pois era um tesouro maravilhoso. Ele não podia aceitar este tipo de presente. Por isso pediu um mantra com um poder diferente. Como resultado, recebeu os 2 mantras de Alex e ficou feliz. Agora podia superar a tribulação celestial com facilidade. Do outro lado do palácio, Léo apresentou um novo plano, pois queria libertar o seu povo. Paralelamente a isto, numa pequena montanha noutro continente, Ben não conseguiu regressar a casa, pois caiu na armadilha do seu aluno. O mestre deparou-se com placas colocadas por João para quem se quisesse infiltrar na sua seita. Ben ficou perplexo, pois o seu nome estava na placa e parecia que tinha estabelecido todas estas formações. O mestre já não sabia o que fazer e pensou que tinha feito tudo, mas esqueceu-se ou tornou-se um demônio. Mas depois Emma repara em Ben e quer ajudá-lo. Depois, a irmã mais nova explicou tudo ao professor ao pormenor e começou a tirá-lo da armadilha. Emma continua dizendo que John usou uma técnica especial para esconder o seu nível, mas é muito mais capaz. A princípio, o mestre quis elogiar o aluno, mas depois das palavras de Emma decidiu castigar John, uma vez que este lhe mentiu. Quando John regressa a casa, é imediatamente recebido por Ben e apanhado numa armadilha. Emma começa imediatamente a mordê-lo, pois nesta posição, o irmão mais velho fica completamente indefeso. Depois, Ben declara que continuará a desenvolver-se na sua imortalidade, pelo que deixa John encarregue deste pico. Os seus alunos ficam muito surpreendidos, pois o mestre rapidamente mudou de assunto e mudou de ideias. Então o irmão mais velho começa a perguntar a Emma se contou tudo ao irmão. A irmã responde que ele lhe contou muito pouco, mas o irmão não acredita e chama-a para entrar em casa. Em casa, Emma já começara a arrepender-se sinceramente do irmão. Depois das lágrimas, John acredita nas suas palavras e pede-lhe que aceite o castigo e pare de chorar. João deseja passar pela tribulação celestial mais cedo para que não haja problemas depois, por isso começa a praticar mantras e a ler notas. Nestas notas ele lê a história e como se pode passar pelas tribulações celestiais. Depois de John encontrar as informações de que precisa e criar um plano, fecha o livro. Depois de tudo isto, John regozija-se com o grande plano que tem para atingir o seu objetivo. 3 meses depois, a personagem principal conseguiu aprender perfeitamente a técnica das chamas fortes e utilizá-la, tornando-o mais forte. Depois, sente que um dos mágicos se aproxima e interrompe a prática e senta-se numa cadeira. Acontece que foi Alan quem veio elogiar John por não ter cedido às provocações de Léo e ter conseguido o tesouro. De seguida, a personagem principal chama o mestre à casa para beber vinho e comer carne, o que Alan considera suspeito, pois não gosta particularmente de receber convidados. Mas o personagem principal ainda sorri e prepara-se para lhe mostrar uma coisinha. No entanto, John preparou uma esfera invulgar de sombras que pode registrar o que está a acontecer e pediu a Alan para verificar. O mestre fica muito contente ao ver tal coisa e aceita verificar. Mesmo assim, o patrão ainda suspeitava de John e estava impaciente para entrar em casa. Depois, sentaram-se em silêncio e comeram a comida que Emma tinha preparado. Beberam vinho, verificando a esfera de sombras e sons. Terminaram todo o vinho, e depois a personagem principal tirou outro vinho diferente feito de veneno de dragão, e Alan pensou que esta era a sua arma secreta. No entanto, o mestre certamente gostou do vinho. John disse ainda que este vinho é feito de muitas plantas e insetos venenosos, mas depois de molhados só tem efeito curativo. Posteriormente, a personagem principal disse que não fazia ideia se Alan conseguiria resistir a este efeito curativo, e decidiram testá-lo. E depois o irmão mais velho serve vinho nos pratos ao mestre. E quando Alan começa a beber, aconselha a não beber tanto de uma vez. E depois disto, John pede ajuda a Alan na formação, que recebeu dele, pois não conseguiram fazer com ela, ao que o mestre aceita ajudá-lo. A seguir, Alan começa a ensinar a lidar com esta formação através de espelhos. No processo, John aponta acidentalmente o espelho ao mestre, o que o perturba. E quando o mestre se vira para a personagem principal para o repreender, percebe que John está a arder e fica muito chocado. Por sua vez, John só quer aproveitar isso e escrever tudo na esfera das sombras. O mestre começa a ficar zangado, pois o irmão mais velho ainda é inexperiente para fazer tal coisa, e muito menos para lhe fazer uma armadilha. No entanto, o mestre é o criador desta formação, por isso caminha com confiança e não tem medo de cair na armadilha de John. Mas mesmo ao fim de 3 horas não consegue sair da armadilha que a personagem principal armou.
E depois disso, as pernas de Alan também cederam devido ao efeito curativo do vinho que John preparou. O mestre está a tentar com todas as suas forças conter-se e não sucumbir ao calor e regressar a casa o mais rápido possível para se ver livre dele. Alan não aguenta mais e pede a John para retirar as formações, uma vez que não vai fazer mais nada contra ele. Depois, a personagem principal envia a Alan uma mesa com um juramento divino, o que surpreende bastante o mestre. Alan concorda com o voto e voa imediatamente para casa, para junto da sua companheira. John continua satisfeito depois de tudo isto. E passados 2 meses, ela, como sempre, chega à casa de alquimia e ajuda John com vinho e comprimidos. E então John diz ao seu mentor que vai estar solitário durante 1 ano e preparou um fornecimento para 1 ano para ela, o que a deixa imensamente feliz. Depois, ela aconselha-o a ter cuidado no seu desenvolvimento e dá alguns conselhos sobre o mesmo, pois isso pode prejudicar a sua saúde e a sua alma. Assim, John continua a refinar os comprimidos e a ouvir os conselhos de ela. Mas depois o mentor adormece, provavelmente por influência do vinho. No espaço de 2 dias, John começa a aprender completamente a chama especial e a desenvolver as suas capacidades. E para não queimar nada, a personagem principal decide construir um barco e continuar a estudar no meio do lago. Dá poções à sua irmã mais nova para a proteger e ativá-la. John pede também a Emma que dê os outros comprimidos ao professor para que este preserve a sua saúde. E por fim, John parte para o desenvolvimento de competências de chama. E 2 dias depois, João já tinha feito um grande barco e partido. Neste momento, noutro continente, Léo tenta libertar-se das correntes que o dragão lhe acorrentou. O seu pai está muito irritado porque o príncipe quer ir para outro continente e iniciar a ativação. No entanto, o príncipe mantém-se firme até ao fim e quer ir para o outro extremo do continente. A mãe de Léo defende-o e pede perdão ao rei. O rei não quer profanar a honra da raça dos dragões, por isso não pretende deixá-lo ir a lado nenhum. No entanto, apesar de tudo, o príncipe quer ir ter com as pessoas e estudar com elas. Absolutamente todos estão chocados com a persistência do príncipe. Como castigo, o rei amarra-o com correntes e manda-o para a prisão. Esteve na prisão 3 meses seguidos. A mãe não aguentou mais e pediu ao rei que o libertasse encontrando um bode expiatório. Como resultado, o rei e a rainha fizeram do professor de música um bode expiatório e mataram-no, transformando-o em sushi. Depois disso, Léo ainda conseguiu tudo e foi para outro continente. Agora o príncipe estava feliz, pois podia circular livremente pelo continente. Mas acima de tudo, Léo queria salvar o seu povo e libertá-lo. Nessa altura, noutra seita, ela sentia muito a falta de John, pois nem sequer conseguia falar com ele. E depois a sua irmã mais velha vem ter com ela. Ela fica imediatamente feliz e corre para abraçá-la. Depois discutem questões relacionadas com ela e John à mesa. De seguida, a irmã mais velha quer ensinar ela a maquilhar-se e a vestir-se lindamente para atrair a atenção de John, o que a assustou muito. Mesmo passado algum tempo, a mentora pensava constantemente na relação entre ela e a personagem principal. E, finalmente, percebeu que se tinha apaixonado por John sem se aperceber. Já depois de casa, um tissuru de papel voa até ela a partir da personagem principal, que a chama para escalar o pico para refinar os comprimidos. De seguida, quis perguntar diretamente a John se a amava, mas não aguentou. 4 horas depois, ela voltou a perguntar-lhe o que ele pensava dela. John pensou no poder espiritual dela, que era puro e forte, e que ele também gostaria de ter esse poder. Ela pensou na coisa errada e correu para abraçar a personagem principal. Então o mentor fica envergonhado e foge imediatamente da casa da alquimia e de John. A seguir, ela recordará as palavras de John e pensará sobre elas. Depois, quer tornar-se mais feminina e lembra-se do que a irmã mais velha lhe deu. Começa a separar todas as roupas e repara que estão bem abertas, mas mesmo assim escolhe uma para si. E finalmente, depois de muita deliberação, escolhe um vestido e vai passear. E agora ela já está a voar até John para ver a sua reação. Passou a voar pelo irmão mais velho, que estava a recuperar daquele vinho, e decidiu cumprimentá-lo. Alan ficou impressionado com a beleza da irmã e não conseguia acreditar no que via. Neste momento, John ensina novas técnicas e conhecimentos à irmã. E então a feliz ela voa para a casa deles. Esperava surpresa, mas a personagem principal e Emma reagiram com bastante calma. A irmã mais nova elogiou a imagem da mentora, dizendo que ficou ainda mais bonita. E John respondeu o mais seriamente possível que a sua imagem era bonita, mas não familiar aos olhos. Emma sentiu pena do seu mentor, por isso decidiu retocar a maquilhagem.
30 minutos depois, ela regressa novamente e pede a avaliação da personagem principal. E John, corado, responde que ela é uma das 3 raparigas mais bonitas que já viu. E o humor da mentora melhora imediatamente e os seus olhos brilham. A seguir, Emma e ela convidam a personagem principal para jogar as cartas, pois o mentor nem sempre pede isso. John não tem escolha e concorda com o jogo. E quando a professora levantou as mãos, o seu vestido rasgou-se. Confusa, ela quis primeiro trocar de vestido e depois começar a brincar. E finalmente começaram a jogar as cartas. A Emma e a professora ficaram muito entusiasmadas com o jogo e adormeceram durante o jogo. E John, deixando as meninas, foi para a casa da alquimia para desenvolver ainda mais as suas capacidades. John tem um certo plano com a bola mágica e quer passar pela tribulação celestial fora da sua seita, sem que ninguém saiba o seu verdadeiro nível de poder. Quando ela acorda em casa, ele pede a Emma que diga ao irmão que vai ficar isolada durante uns tempos. E quando a irmã mais nova quis transmitir esta informação, o irmão apareceu de repente atrás dela e disse que tinha ouvido tudo. E depois a personagem principal diz que vai para a solidão e só voltará para casa passados 5 anos, o que incomoda a irmã. 3 meses depois, a personagem principal completa com sucesso todos os seus preparativos e deve agora deixar a seita. Assim, vai ter com o mais velho para obter permissão para deixar a seita. John oferece o peixe espiritual em troca desse favor. O mais velho aceita o peixe de boa vontade e deixa John passar pela seita. A personagem principal pede ainda o favor de não enviar mentores atrás dele, com o que o mais velho concorda. E João sai feliz, pois a primeira parte do plano está concluída. Depois, mostra o passe ao defesa do portão e prepara-se para sair da seita. Rapidamente chegou à sua cidade natal e ao túmulo dos seus pais usando técnicas especiais de caminhada. Depois, durante 7 dias, honrou a memória dos seus pais. E então a personagem principal cortou os fios que o ligavam ao mundo mortal. Depois sai, ficando ainda mais livre. John encontra a ilha perfeita para a solidão. Usa também uma máscara de camuflagem para não chamar a atenção. Depois lança também um feitiço, que o faz parecer completamente um velhote. Entretanto, Leo vai para a seita de Ben para ser aceite como discípulo. John também conquista a confiança dos habitantes e está agora livre para circular pelo continente. E quando está prestes a sair, repara em algo a brilhar no céu. Depois percebe que é um dragão. De seguida, John lança um feitiço especial para mudar a sua aparência e encontrar uma nova ilha longe de problemas. Como resultado, transforma-se em peixe. Encontra a ilha perfeita e navega até ela para a explorar completamente. Mas de repente é apanhado num redemoinho e perde-se. E no final encontra uma gruta debaixo de água, que lhe interessa e decide verificar a situação ali. Depois muda novamente de aparência e percebe que esta caverna leva para cima. Depois faz uma varredura espiritual e percebe que encontrou o local ideal para praticar. Neste momento, noutro continente, são enviadas tropas para Leo, pois este conseguiu escapar à sua escolta. E o príncipe esconde-se numa gruta debaixo de água e esconde a sua aura, para que ninguém o possa encontrar. E precisamente nesse momento, vê um velho, depois a rede de John, que está a fazer uma varredura. Quando John começa a aproximar-se dele, ataca-o bruscamente. A personagem principal vira-se à velocidade da luz e foge, mas Leo não vai deixar o seu inimigo ir. No entanto, John não tem tempo e o dragão arranca-lhe a mão com uma dentada. Mas a personagem principal também envenena Leo, porque havia veneno na sua mão mordida. O dragão usa uma técnica de purificação contra venenos e depois planeia matar o velho. Depois começa a perseguir John novamente e percebe que já não está a fugir. O velho, por sua vez, verte outro pó inebriante e utiliza uma técnica especial de criação. Leo é instantaneamente afetado pelo veneno, o que o torna mais fraco. Aconteça o que acontecer, o príncipe não desiste e continua a lutar com o velho. O dragão começa a perder os sentidos e quer acabar com isso o mais rápido possível. Nesta altura, John monta uma formação com talismãs para evitar que Leo escape. Leo tenta escapar e quebrar a formação, mas não consegue. Entretanto, John está a observar o dragão e não percebe por que é que o dragão ainda está vivo e não morreu devido à formação. A personagem principal decide potenciar o efeito do pó e utilizar a técnica da chama verdadeira. Decide também usar as lâminas contra Leo. John aumenta o tamanho da lâmina e prepara-se para atacar o dragão, pois foi ele quem iniciou o combate. A personagem principal envolve o dragão com os seus clones e lâminas e rodeia-o. Leo defende-se com uma técnica especial de dragão do ataque do velho. E de repente John percebe que este dragão é um membro da família real.
Depois interrompe o ataque e diz que só quer estar sozinho. E quando a personagem principal se aproxima do dragão, vê o segundo príncipe no seu lugar, o que o surpreende profundamente. Depois, Jon compreende que Léo só queria deixar o seu povo sóbrio, mas com a sua perda estragou tudo. Além disso, depois de pensar um pouco mais, a personagem principal também compreende que o dragão foi enviado para a sua seita. Depois de pensar um pouco mais, percebe que se Léo for juntar-se à sua seita, isso vai tornar-se numa guerra e por isso Jon começa a ter dores de cabeça. Mesmo assim, a personagem principal ordena a OS seus clones que limpem tudo o que está atrás dele para que ninguém tropece nesta caverna e nos seus vestígios. Quando finalmente sai da gruta e emerge da água, começa a flutuar no meio do Mar do Leste numa pequena jangada. Jon decide navegar para norte, levando Léo consigo, e depois encontrará um lugar para si no sul. Depois de 4 horas no navio, a personagem principal decide lavar Léo com a ajuda dos seus clones para que nenhum vestígio de Jon permaneça nele. De seguida, decide puxar a mão que Léo comeu para se livrar completamente de todas as provas. 3 dias depois, os dragões encontram finalmente o corpo inconsciente de Léo numa pequena jangada. Quando o Léo já acordou, ficou irritado, pois tinha aguentado 3 meses de saltos para embarcar nesta viagem. E agora, nem sequer conseguia beber água normalmente, pois sentia constantemente dores e tremores. Todos na corte do dragão estão muito preocupados porque a saúde do príncipe está muito instável. Léo sofreu muito, pois um medo indescritível apareceu por todo o seu corpo. O seu pai e um defensor do reino começaram mais tarde a falar em recompensar aquele que trouxe o príncipe para casa. Léo ficou chocado, pois acreditava que o velho comia dragões e não era digno de qualquer recompensa. Como resultado, o príncipe decidiu que o mundo para além do mar era verdadeiramente assustador e arrepiante. Neste momento, perto do continente meridional, numa ilha de coral, João continua a sua prática e esforça-se por se fundir com o ar e preparar-se para a tristeza celestial. E finalmente chegou o momento em que a tristeza celestial começou a aproximar-se dele. O céu encheu-se de nuvens escuras. Apareceu um furacão e Jon pensou que muito provavelmente a dor passaria em 7 golpes. Além disso, a tristeza celestial dirigida à personagem principal não só concede a imortalidade, como também orienta cada aluno no caminho certo. Jon compreende que o seu caminho é de estabilidade e já está preparado para os ataques de luto. Prepara as suas células preparadas para evitar ataques. E depois o raio começa e vai direito ao velho. Depois, João agradece a OS Céus por lhe terem dado a oportunidade de se tornar imortal. O primeiro raio atinge Jon bruscamente, e a força do raio acaba por ser bastante forte. Já nesse momento, a personagem principal sente como uma força imortal começa a penetrá-lo. O segundo raio foi ainda mais forte que o primeiro, mas não feriu em nada Jon, o que o surpreendeu bastante. Mas na verdade o raio não causou qualquer transtorno, uma vez que Jon tinha uma base sólida, mas a personagem principal entendeu que o terceiro lhe iria certamente causar dor. E então um monstro relâmpago aparece de repente no céu, e então o personagem principal começa a atacar. Após o terceiro raio, o quarto atinge e dispara diretamente contra a ilha. Nessa altura, os moradores de outras ilhas perceberam que havia uma tristeza celestial no céu. Depois disto, todos os moradores começaram a pedir bênçãos e prosperidade a Deus. Até outros mestres começaram a dizer que estes foram os relâmpagos mais poderosos de sempre. Nessa altura, Jon já vivia a sua 5ª vaga. Lutou tanto que a sua máscara e imagem de velho foram destruídas. A personagem principal já começou a absorver o 6º raio no seu corpo. Esta foi verdadeiramente a tristeza celestial mais forte de sempre. Entretanto, David e Leah dirigiam-se em direção a Jon para ver toda a situação. Precisamente nessa altura, o 7º raio atingiu João e foi demasiado fraco para ele. E após o 7º relâmpago, a personagem principal começou a ser atacada por monstros terríveis, dos quais eram muitos. Jon começou também a melhorar a sua força e a preparar-se para atacar os monstros. Naturalmente, o protagonista venceu, e as nuvens da tristeza celestial começaram a dissipar-se. E assim começou a encher-se do poder da imortalidade, pelo qual há tanto tempo lutava e preparava o seu corpo. No entanto, um pouco mais tarde, Jon percebeu que o seu corpo não estava completamente cheio de poder, mas apenas a meio caminho das suas mãos. Não sabia o que fazer porque a segunda metade do corpo era mais valiosa para ele do que a primeira. O personagem principal estava com pressa e tentou invocar novamente a tristeza celestial, pois já não sabia o que fazer e não queria tornar-se semi-imortal.
Mas não teve tempo e as nuvens desapareceram completamente. E de repente um círculo aparece debaixo dos seus pés e ele percebe que foi muito descuidado e invocou novamente a dor. De repente, uma criatura desconhecida ataca-o e ataca-o. E de repente, John começa a tossir sangue e a cair. João percebe que este é provavelmente um Deus celestial. Por isso pede imediatamente desculpa pelo seu erro e diz que não desafia a decisão do céu. Mas depois pede a Deus que espere um pouco e começa a tirar as coisas. Acontece que o Deus celeste calculou mal a sua força, pois João tinha muitos tesouros com os quais se escondeu, porque não era deste mundo. João ficou satisfeito, pois mesmo que não tirasse todos os talismãs, achou que isso bastava. Com o tempo, a pressão do Deus do céu começou a diminuir e ele percebeu que aquilo era apenas um aviso seu. Depois pede outro raio e uma mudança de lugar para provar a sua capacidade e mostrar a sua prontidão para a imortalidade. As nuvens começaram a dissipar-se gradualmente após as palavras do protagonista. E o irmão mais velho dirigiu-se imediatamente para um novo local para outro raio passar. E depois sai da água, tendo chegado ao local. Mas não acredita no que vê quando os abre. Afinal, ele foi parar aos portões celestiais, onde estavam as feiticeiras e o próprio imperador. No meio estavam dragões e fênix. E então o céu explodiu novamente em relâmpagos, e eles dirigiram-se ao personagem principal. E então o herói pensou que tinha cometido um erro ao dirigir a sua dor para aqui. Relâmpagos muito fortes foram dirigidos a ele, e John começou a nadar para, pelo menos, se preparar um pouco para o ataque. Entretanto, o mestre e a Lia ainda não se foram embora e observaram a dor. Ele pensou que esta poderia ser a mesma tribulação demoníaca de nível 2. Nuvens escuras encheram todo o céu e explodiram em poderosos relâmpagos gigantes. Entretanto, John já tinha concluído seus preparativos para a batalha, preparando talismãs que redirecionavam os raios. E o ataque ao céu começou. A personagem principal usou células e talismãs, bem como lâminas contra os raios. Ele até usou as escrituras dos deuses antigos, e voltou a agradecer a AOS Céus pela oportunidade de se tornar imortal. Agora a dor foi muito forte e a personagem principal começou a sangrar da boca. E finalmente correu para o ataque para decidir o seu futuro destino e vida. David e o seu mentor ainda estão a acompanhar todo este processo. E o facto de o luto se repetir é muito surpreendente para eles. Um segundo raio foi disparado e David ficou chocado porque o aluno ainda não tinha morrido devido ao raio. O mentor não aguenta mais, leva Leia e agora vão ter com John. E então, uma enorme bola de relâmpagos emergiu do céu, deixando tudo roxo. O mestre e Leia passaram a estar rodeados pelo poder espiritual do protagonista, que formou o seu corpo imortal. Outro relâmpago. David ficou em profundo choque, porque pensava que ninguém conseguiria resistir a tantos relâmpagos. Lia ainda não resistiu e ofereceu-se para ver com os seus próprios olhos. Neste momento, John aproveitou a onda de novas forças após o relâmpago. Depois as nuvens dissiparam-se e fadas celestiais apareceram diante dos olhos da personagem principal. Depois disso, outros imortais celestiais apareceram, curvando a cabeça em reconhecimento. E então o poder imortal dos raios solares começou a fluir para o corpo de John. Finalmente David e o seu discípulo foram ter com ele e felicitaram-no pela sua ascensão. E John simplesmente pegou nele e desapareceu dos seus olhos. Quando Lia começou a ficar indignada, o mentor explicou que o mago simplesmente não queria mostrar a sua personalidade, pois conhecia os segredos deste mundo. Quando se aproximaram do luto, viram a sua escala e ficaram muito surpreendidos, pois era demasiado grande. Depois encontrou as roupas de que John se tinha esquecido e queimou-as para não ser encontrado mais tarde. Assim, saíram de cena, pois outros mestres celestiais viriam em breve descobrir o que aqui se passou. Neste momento, John interrompeu a sua fuga pela água na Ilha Sul e começou a tossir sangue. Tudo isto se devia ao novo núcleo imortal e não conseguia usar os seus poderes adequadamente. Continuou a tossir sangue e percebeu que precisava de restaurar a sua alma. Caso contrário, não conseguiria desenvolver ainda mais as suas forças. E de repente apercebeu-se da aproximação de uma criatura enorme e ficou com medo. Era um peixe enorme, que abria bem a boca e se preparava para o comer. John estava assustado porque ainda não tinha forças para lutar contra a criatura marinha. E então, de repente, este peixe começa a atacá-lo, sem lhe dar tempo para pensar. Mas foi neste momento que surgiu uma ideia na cabeça da personagem principal, nomeadamente um local onde pudesse recuperar. E depois o peixe fecha a boca juntamente com John. E o peixe já está a nadar com a personagem principal na boca.
Mas o herói está calmo na boca do peixe e não se contenta apenas com o cheiro que há dentro dele. Após um pequeno desenvolvimento, alcançou a iluminação e depois começou a montar o seu núcleo um a um, enquanto despejava energia nos peixes para controlar a trajetória de natação. Alguns meses depois, as pessoas finalmente pescaram com John. Depois esse peixe foi cortado à espada porque era enorme. Depois querem ver o interior do peixe. E quando apanharam o peixe, este começou a brilhar por dentro. A luz era tão forte que cegou toda a gente. E então João, que era considerado o deus do mar, começa a emergir da luz. Todos começaram a tratá-lo como um deus e a curvar-se diante dele, e colocaram-no num assento como se estivesse num trono. 2 meses depois, acordou numa casa desconhecida e sentiu a energia feminina. Quando começou a levantar-se, agradeceu, mas ficou muito surpreendido ao ver o homem. Porque sentiu a energia feminina, mas viu o corpo musculado de um homem. John estava num estupor terrível porque o seu corpo e rosto não combinavam. Foi-lhe oferecido para se lavar. Mas ele ainda se perguntava para quem é que esta rapariga trabalhava. Ele tinha dúvidas, pois ela chamava-lhe imortal, e não deus do mar como os outros. Recusou a ajuda dela e disse que podia fazer isso sozinho. Ficou encantada e decidiu contar a todos os outros moradores que o mestre imortal tinha acordado. John nem teve tempo de a impedir antes de ela gritar esta informação para toda a cidade. O personagem principal percebeu imediatamente que esta rapariga corre rápido. Depois, o herói decidiu experimentar as suas novas habilidades, nomeadamente a visão de um imortal, e ficou feliz, pois as suas capacidades tinham se tornado muito melhores. A sua visão melhorou tanto que ele spreads por 1000 quilômetros inteiros. Deixou o ouro e decidiu ir para um lugar isolado para continuar a tentar. Acabou por usar a técnica de fuga terrestre e desapareceu. Quando descobriram que o deus do mar estava desaparecido, começaram a repreender Hannah e esta começou a chorar. Todos começaram a apontar para ela e a culpá-la pelo desaparecimento de John. Esta cidade parecia estranha à personagem principal, mas este decidiu primeiro encontrar um local para pernoitar, para só depois explorar esta cidade. Por esta altura, no continente sul, David contou a outros que viu um mestre que passou por 9 raios demoníacos e sobreviveu. De seguida perguntou se o dragão os tinha deixado novamente e foi-lhe dito que não poderia mais fazer isso. Léo foi preso nesta ilha e permaneceu apenas para praticar para salvar a sua raça. E 5 meses depois, John tinha recuperado totalmente e até melhorado algumas capacidades, como o fogo e a fuga. Também melhorou os seus palhaços, porque agora tinham caras diferentes. A personagem principal instrui-o a ir até essa cidade com vários sacos de dinheiro. Pediu para lhe ir buscar os tesouros daquela aldeia, pois lembrava-se que aquela aldeia brilhava. E nesta altura começa nesta aldeia um feriado em honra do seu protetor dos mares. 2 tipos suspeitos dizem que são mensageiros de Deus e conferem sabedoria espiritual e pedem para se juntar a eles. Enquanto isso, o palhaço João assistia a todos os acontecimentos nesta cidade. Compreende que outra seita ocidental se está a pregar às pessoas e fica surpreendido com isso. Para evitar que esta seita prejudique o karma do protagonista, este escapa utilizando a fuga pela terra. E neste momento, John estava sentado numa gruta a arrumar as suas coisas e ficou muito surpreendido por a seita ocidental ter chegado a esta aldeia. Depois mudou a sua aparência para um peixe e começou a navegar para longe desta ilha, pois não queria participar em tudo isto. Depois, enquanto nadava, apercebeu-se de uma energia negativa muito densa que o interessou. Decidiu destruir esse karma, pois quem o fizesse receberia o título das virtudes. O personagem principal simplesmente decidiu ter uma garantia da sua segurança, pois assim ninguém o poderia atacar. John criou novos palhaços para derrotar e destruir este karma. Compreende que este demônio está furioso há muitos anos, uma vez que o seu karma era muito negativo. Há aqui um monstro enorme que John quer destruir. Primeiro, o seu clone, criando um feitiço especial na superfície da água, ataca o primeiro demônio. Ela sela o monstro com este feitiço, mas o monstro não para. O monstro começou a sair desta cúpula, e John começou a usar o seu veneno, nomeadamente o pó de torpor de alta qualidade, que há muito vinha aperfeiçoando. Este veneno começou imediatamente a ter um efeito poderoso sobre o demônio, fazendo-o perder força e habilidades. Já tinha entorpecido o monstro, e o demônio parou de lutar contra o mago. E John tentou controlá-lo e não o deixar ir. Depois já usou outros feitiços e uma espada contra o monstro. Agora começou a atacar o demônio de forma independente com todas as suas forças. O monstro começou a arder e nada pôde fazer contra o poderoso mago imortal.
Assim, começou a usar outros feitiços e talismãs com o mesmo propósito. Como resultado, selou a alma do demônio com uma aura negativa. Era esse o seu objetivo. De seguida, a personagem principal decide examinar as memórias residuais do demônio usando o seu núcleo. Acontece que o demônio afogava cidades e matava pessoas. Era um demônio cruel. John estava orgulhoso de si mesmo por ter superado um demônio tão cruel e ter feito um bom trabalho. Ainda pensou que se continuasse a matar demônios, seria capaz de obter um corpo de virtudes douradas. E para isso, segundo os seus cálculos, teria de matar dezenas de milhões de demônios. E isso chocou-o. No final, a personagem principal decidiu que simplesmente esqueceria a ideia e continuaria a desenvolver-se no auge. E então ficou preocupado, porque viu 2 pregadores nas memórias do demônio. Estes 2 estavam em conluio com este demônio. Deixaram-no criar o caos, e depois vieram e pareceram salvar as pessoas dele, recebendo donativos. Reuniu os seus clones e decidiu não interferir nisso tudo. E depois, simplesmente saiu para não incorrer em karma negativo da seita ocidental. E neste momento, os pregadores estavam apenas à espera que o demônio salvasse falsamente as pessoas dele. Mas o monstro não apareceu. E quando as pessoas começaram a sair, decidiram usar o plano B. Ele queria provar a proteção do Deus se fosse aceite e ofereceu-se para bater num deles para o demonstrar. Muitos responderam às suas propostas e quiseram bater num dos pregadores. Os tipos ficaram chocados, porque todos os aldeões eram fortes e musculados. E para sair da situação, chamam Hannah para demonstrar invulnerabilidade. E ela concorda. Aproxima-se deles e pergunta-lhes se lhe pode bater, ao que ela responde positivamente. E quando Hannah atinge um dos seguidores, este voa para o telhado com o nariz a sangrar. O próprio seguidor sofre de dor e rende-se perante todas as pessoas. Os pregadores ocidentais começam a ter medo e querem fugir e prometem não voltar a aparecer aqui. No final, os próprios habitantes da cidade mandam estes pregadores de volta para casa. Alguns meses depois, John ainda estava na estrada em busca de um novo refúgio e tornou-se mais difícil para ele controlar a força do fogo. Tem de usar a sua essência e poder espiritual para controlar as flutuações da chama, mas mesmo assim está todo a arder. E neste momento da cidade, os habitantes locais quiseram novamente devolver os mensageiros de Deus depois de os verem a voar. Mas os pregadores estavam assustados. Não queriam que os moradores os alcançassem e os trouxessem de volta. Mas os habitantes ainda não os alcançaram e os enviados fugiram deles. Os moradores ficaram chateados, pois acreditavam que precisavam da proteção de Deus. Mas depois lembraram-se imediatamente do Deus do mar e já não ficaram muito perturbados com o acontecimento anterior. Nesta altura, o próprio John ainda queria assumir o controle do poder de fogo, porque era muito difícil de fazer. E de repente aparecem fogos rituais de adoração perto dele, o que o deixa muito surpreendido. São precisamente os habitantes dessa mesma cidade que o adoram naquele momento como um deus do mar. Até lhe fizeram uma estátua e pediram ajuda. O próprio personagem principal fica chocado por esse motivo e compreende que o céu o está a forçar a tornar-se um deus do mar. E então percebeu que a seita ocidental poderia aceitar isto como uma competição. E o imortal só queria regressar a casa, às suas terras. Enquanto isso, na sua seita, Emma sente a sua falta e espera pelo seu regresso. Então ela repara numa rapariga desconhecida a aproximar-se de suas fronteiras. Essa rapariga é Lara, que uma vez fez uma expedição com John ao norte do continente. Virou-se para Emma e perguntou se o irmão estava aqui para a testemunhar. A irmã mais nova responde que a personagem principal não está aqui e aconselha-a a procurar um mentor. Mas ela ficou sozinha, e então as pessoas começaram a chamar por Lara e a persegui-la. Acontece que ela estava a ser perseguida por 2 homens, o seu amante e amigo, que eram contra a parceria dos 2. E ela queria que John explicasse toda a situação ao amigo e acabasse com a luta. Tem medo que um demônio da mente apareça na raiva da amiga e quer evitar isso. Emma sugere que resolvam o problema à moda antiga com vinho e eles concordam. Pouco depois ficam tão bêbados que simplesmente desmaiam. Lara atira os 2 para a nuvem e está prestes a sair e regressar mais tarde para ir buscar a personagem principal. E então a irmã mais nova oferece-se para simplesmente fingir que está grávida do seu amante, ao que Lara agradece e vai-se embora. Durante este tempo, John continua a praticar na gruta e não responde às orações dos habitantes. Absolutamente todos começaram a curvar-se diante dele, e os seguidores ocidentais contaram isso aos mais velhos. A personagem principal desta época
estava a pensar em como se salvar dos santos do Ocidente, porque agora todos o conhecem. Sai da gruta e promete pensar no assunto no caminho para casa. E depois regressa finalmente para a sua seita e para a sua irmã mais nova. Emma ficou muito feliz e correu logo para abraçar o irmão. E então ela deixou escapar acidentalmente que, por causa do seu conselho, instalou uma luta entre os dois alunos, o que surpreendeu o seu irmão. Depois pede para lhe explicar toda a situação. Então Emma começou a dizer tudo do início ao fim. Depois de John ouvir tudo, castigou Emma e disse-lhe para pedir desculpa a Lara. Além disso, a irmã mais nova contou-lhe os ferimentos do mestre, o que surpreendeu o irmão mais velho. Os ferimentos do professor estavam associados ao seu amor, o que deixou a personagem principal num estado de estupor. Depois desta história, John pensou muito e decidiu que deveria estar preparado para enfrentar o inimigo do mestre, que causou o ferimento e criar um veneno que matará até um imortal. Estava tão perdido em pensamentos e distrações que calculou mal o poder da sua verdadeira chama. E como resultado, explodiu seu caldeirão na casa de alquimia e ficou completamente arruinado. Nesta altura, noutro lugar, o grande mestre veio ter com o árbitro do destino para saber o andamento do seu pedido, para intervir na vida dos filhos e formar casais. E depois de vendo o progresso, pediu para ligar o destino de John com o das 3 raparigas, que foi o que o árbitro do destino fez. Nesse preciso momento, a personagem principal, que estava a reparar o seu fogão, teve uma estranha visão de ela, onde se abraçavam. Outras imagens começaram a surgir na sua cabeça, mas agora eram de Emma e do seu mentor, e não percebia minimamente o porquê disso. Utilizava técnicas diferentes e não aceitava relações com raparigas para se focar noutros assuntos importantes. Neste preciso momento, o executor tentou amarrar a personagem principal com os fios do destino, mas não conseguiu, pois John não sucumbiu a isso. Mesmo quando o próprio mestre tentou fazer isso, nada funcionou, e a personagem principal evitou essas ligações e manteve-se satisfeita.